Hola amigo concursero, ¿cómo vos está? Hoy nos vamos a comenzar nuestra aula con operaciones con números naturales. Vamos a comenzar con a adição. Cuando nos falamos sobre operaciones con números naturales, nos sabemos que existen cuatro principales tipos de operações, que são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Hoy nos vamos a hablar sobre qué son los números naturales. Nos vamos a contextualizarnos sobre qué son los números naturales e depois vamos a falar sobre a adição nesses números naturais. Começamos então. Então quero começar falando a vocês sobre as pessoas. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, essa pessoa pode ter quatro tipos de comportamento. Pode ser uma pessoa melancólica, pode ser uma pessoa colérica, pode ser uma pessoa flemática, ou pode ser uma pessoa sanguínea. Uma pessoa sanguínea é aquela pessoa que sempre para alegre. Una persona melancólica que siempre para llorando, siempre para triste. Colérico, que siempre para una persona que siempre fica totalmente chateado. Y una persona flemática es una persona que fica na sua, fica tranquilo, normal. Parece que esa persona no tiene emociones. Y entonces nos inventamos un jeito de clasificar las personas de acuerdo a su forma de ser. De misma maneira, os matemáticos têm classificado os números de acordo a suas propriedades. E nós vamos a falar hoje disso, dos números. Nós temos, por exemplo, números naturais. O 2, o 7, o 150, o 1523 são números naturais. Os números naturais são representados pela letra N maiúscula. Os números naturais são todos os números inteiros positivos, incluindo o zero. Ou seja, todos os números que você veja que são inteiros positivos, incluindo o zero, são números naturais. Tá bom? Então, se nós fazemos uma tabelinha para agrupar os números naturais, seria que os números naturais, que é representado pela letra N, contém os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito. Tá bom? Também temos os números inteiros, é outro grupo de números que é representado pela letra C, os números inteiros. Os números inteiros, por exemplo, pode ser o 2, pode ser o 7, um número inteiro, 150 é um número inteiro, 1523 é um número inteiro, ou seja, os mesmos números naturais anteriores também são números inteiros, tá bom? Mas além disso, os números inteiros podem ser negativos. Temos menos 300, menos 25, e os números inteiros são todos os números inteiros, sejam positivos ou negativos. Essa é uma diferença, certo? Com respeito aos números naturais. E nós podemos representar os números inteiros por essa tabelinha. Se você lembra essa tabelinha, você lembrou a todos os números inteiros. Os números inteiros são aqueles inteiros negativos, inteiros positivos, incluindo zero, tá bom? Um terceiro grupo de números são os números racionais, que é representado pela letra Q, tá bom? Temos, por exemplo, o 2, o 7, o 150 e o 123 anteriores, que estavam aqui em os números naturais. Também temos os negativos dentro dos números racionais, mas também temos os decimais. Os decimais finitos, ok? 63,5 é um decimal finito. E também temos os decimais infinitos periódicos. Que quer dizer um infinito periódico? Um infinito periódico quer dizer que este número decimal vai até o infinito, mas é periódico. Por quê? Porque sempre se repete o mesmo, 5, 5, 5 até o infinito, tá bom? Então, os números racionais, que é representado pela letra Q, são todos os números inteiros, sejam positivos ou negativos, além dos decimais finitos e infinitos periódicos. Outro conjunto de números, ou outro tipo de números, são os números irracionais, que é representada pela letra I, números irracionais. Temos aí um número, por exemplo, um exemplo de número irracional é a raiz quadrada de 2. Outro exemplo é o valor
es este o valor de la raíz cuadrada de 2, que seria 1,4142113 até o infinito, ou seja, é um decimal infinito, não periódico. Temos também o valor de pi, que tem o valor de 3,1415 até o infinito. Portanto, os números irracionais são todos os números decimais infinitos não periódicos, tá bom? E por último, nós podemos ter um grupo muito maior, que são os números reais, que é representada pela letra R. Os números reais são os números formados pelos racionais e irracionais. Ou seja, nos racionais estão todos os números, certo? Sejam inteiros positivos, negativos, mais os decimais finitos e decimais infinitos periódicos. Então, os reais contêm todos os racionais e, além disso, contém todos os irracionais, tá bom? Então, os números reais é uma combinação de números racionais e números irracionais. Então, se você lembra toda essa tabelinha que eu desenhei neste slide, nesta transparência, você vai saber toda a classificação numérica necessária. Mas hoje nós vamos falar só dos números naturais, tá bom? Nós vamos interessar-nos neste grupo só, números naturais. Este grupo vai ser de nosso interesse. Então, nós temos os números naturais, que é representado pela letra N. Nós temos os números inteiros, que é representada pela letra Z. Nós temos os números racionais, que é representada pela letra Q. Nós temos os números irracionais e nós temos os números reais. Agora, nós vamos a representar a esse conjunto de números mediante uma gráfica para que fique bem claro para você. Aqui estão todos os números naturais. É um grupo pequeno de números, certo? São todos números inteiros positivos, incluindo zero. Os números inteiros é uma agrupação muito maior, um conjunto muito maior de números que incluem os números naturais. Ou seja, todos os números naturais são números inteiros, certo? Os números racionais, os seguintes, é um grupo ainda muito maior de números, que inclui os números inteiros e também inclui os números naturais. Os números irracionais é um grupo totalmente distinto de números, certo? Não tem nada a ver com esses números daqui, porque os números irracionais são os números decimais não periódicos infinitos. E por último, os números reais englobam ou abarcam ou envolvem tanto os números irracionais como os números racionais. Ou seja, os números reais é um grupo muito maior de números. Vamos a fazer um exercício de fixação para que este conceito de números fique bem claro para você. O exercício é o seguinte: assinale verdadeiro ou falso nas seguintes perguntas. Vou acá usar a caneta para assinalar verdadeiro ou falso. A. 2 é um número inteiro? Nos falam se 2 é um número inteiro ou não. 2, evidentemente, que sim é um número inteiro, certo? Pertenece aos números, pertenece aos naturais e também pertenece aos inteiros, certo? Portanto, esta é uma resposta certa. Está certo. B. 3,4 é um número. Este número 3,4 é um número decimal. Decimal é certo. É um número decimal, certo. E pertence aos números naturais. Ele nos fala que se pertence aos números naturais. É falso, gente. Por quê? Porque 3,4 é um número decimal. Portanto, não pertence aos números naturais. Ele pertence. Então, gente, ele pertence aos números racionais, certo? Portanto, esta alternativa é falsa. C. 858.473 e 30, esse número, e 34.875 são inteiros? Sim, esses números são inteiros positivos. Portanto, pertencem aos números inteiros,
¿cierto? Por lo tanto es verdadero. Siguiente. 284,463 es un número decimal primeramente. Este es un número decimal y no es periódico porque los números son aleatorios, no tienen una periodicidad. Por tanto, es un número irracional, ¿cierto? Este es un número irracional porque es un inteiro, disculpe, es un decimal infinito no periódico. Siguiente, 3,1416. Este es un número decimal que es o valor do pi, ¿cierto? O valor do pi es un número real, ¿cierto? También. ¿Por qué? Porque este en la verdad es un número irracional, mas os irracionales pertenecen al conjunto de números reales. Por tanto, la respuesta está correcta también. Vamos al siguiente slide. Ahora vamos a revisar las operaciones con números naturales. Nós podemos tener adición, nós podemos ter sustracción, nós podemos ter multiplicación y nós podemos ter división como operaciones con números naturales. Hoy nos vamos a revisar a adición. Vamos a revisar las operaciones con números naturales, principalmente a adición. Nós temos que lembrar sempre quais são os números naturais. Falo para vocês que os números naturais são os inteiros positivos, tá bom? Como 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito, incluindo o zero, são os naturais. Nós vamos a encarregar-nos de conhecer esses números, que vão ser importantes para a nossa prova. Só estes números naturais. Temos o número 3, por exemplo, que se você soma 3 mais 4, eso es igual a 7. Es simple. Esa es una adición simple, sin mucha complicación. 5 más 8, si você soma, 5 más 8 es igual a 13. ¿Cierto? Una soma no tan complicada. Es relativamente simples. Ahora você tem un 26 más 18 é igual. Ahora ya no es tan fácil sumar esas dos cantidades. Você precisa usar a caneta y el papel para poder resolver. Entonces no vamos a resolver eso aquí para que você saiba cómo resolver una soma de números un poco mayores. Tenemos 26 más 18. Ordenamos esta soma de este jeito, de un jeito vertical. Comenzamos a sumar 6 más 8, 14. Coloco 4 y levo 1. Coloco ese 1 do 14 lá em cima, certo? Ahora somo 2 mais 1, 3, mais 1 que eu levei anteriormente, 4. Pronto, 26 más 18 é 44. Acabou o problema. Siguiente exercicio. 62. Temos 62, que é um número natural, mais 39 é igual, eu não sei quanto seja, nós vamos a somar aqui juntos. 62 mais 39. Colocamos os números de um jeito vertical e começamos a somar. 9 mais 2, 11. Coloco o 1 e levo 1 do 11, certo? Agora somo 6 mais 3, 9. Mais 1 que levei, 10. Coloco o 10 aqui. Portanto, a soma de 62 mais 39 é 101. Coloco aqui 101. Agora vamos a somar um número muito maior. 12.146 mais 45.467 vai ser igual a... Colocamos os números de um jeito vertical. Acá está o 12.146 mais 45.467. Tá bom? Começamos a somar. Somos 6 mais 7 é 13. É 13, portanto levo 1, certo? Agora 6 mais 4 é 10, mais 1,
11. Coloco un do 11 e levo 1. Aí está. Agora é 4 mais 1, 5. Mais 1 que levei, 6. Coloco 6 aqui. Continuo ainda sumando. 5 mais 2, 7. E o último é 4 mais 1, 5. Acabou. A soma de estes dois números é 57.613. Bom, gente, eu comecei a ensinar a vocês sobre o que são os números naturais, o que são os números inteiros, o que são os números racionais, irracionais e reais. Ou seja, eu ensinei a vocês onde vocês estão parados e que números são importantes para a sua prova. Neste caso, são os números naturais. E nós revisamos depois disso as operações de adição, que são operações simples. Tá bom? Operações de adição com números naturais. Agora, além disso, eu vou colocar em listas de exercícios de fixação para que vocês comecem a treinar sua habilidade de soma com números naturais, que vão estar disponíveis no site do curso. Você pode fazer download desse material, imprimir e começar a resolver. Se você tiver dúvidas, pode contactar-me, tá bom? E eu solucionarei suas dúvidas o mais pronto possível. Outra coisa, eu sugiro vocês conferir o gabarito após vocês ter tentado de fazer os exercícios, tá bom? E qualquer dúvida, entrar em contato pelo ambiente virtual. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.